Boa noite. É também uma grande alegria para mim retornar a essa casa. E agora eu estava lembrando, quando liguei o vídeo para a gravação, que essa foi a primeira casa em que eu tive uma palestra gravada. E dali eu despertei, né, para gravar e ter esse conteúdo que também serve para o meu próprio estudo, né? E na humilde vontade de também poder chegar a outros que às vezes não conseguem estar conosco presente, né? E o seu Carlos foi o primeiro a me trazer essa ideia através do trabalho na Casa da Prece. Eu fico muito animada de estar mais uma vez aqui com todos vocês. Nessa noite, nós vamos falar sobre um tema que foi tratado na Revista Espírita de junho de 1861, que está na coletânea, na lição 34 do livro Um Tesouro Inestimável, Lições Preciosas da Revista Espírita. Esse é o livro 3, que foi uma compilação de Alessandro Viana Vieira de Paula. E nesse item, a lição 34, que fala exatamente sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós podemos lembrar, né, do que disse Jesus, e inclusive parte do que aqui é descrito está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, que tem como título a missão dos espíritas. E, basicamente, nós vamos conversar sobre a nossa missão. E que, é claro, como se trata, né, de um documento espírita, ela está mais direcionada a nós, espíritas. Porém, como a doutrina dos espíritos não é só para aqueles que se dizem seguidores dessa linda doutrina, para aqueles que são espíritas ou espiritistas, mas para todo aquele que deseja e quer e acredita no Pai, no Deus de amor, nos ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, e deseja segui-lo para que, crescendo através do exercício que o Mestre nos deixou, de aprendizado e de crescimento moral e intelectual também, através de tudo que nos foi transcrito, é que nós conseguiremos nos tornar mais fortes e mais esperançosos em relação à vida que aqui temos e aqui nós iremos buscar no plano espiritual. Assim, falando de uma forma geral a todos aqueles que acreditam nesse Pai e nessa vida que continua, que não é interrompida unicamente pela parada de funcionamento da nossa veste carnal. Então, esse ditado foi um ditado espontâneo recebido pelo senhor D'Ambel, um médium da Sociedade Espírita Francesa. E ele começa dizendo assim: esta máxima evangélica deve aplicar-se com muito mais razão
aos tempos atuais do que aos primeiros dias do cristianismo. E aí eu gosto de chamar a atenção porque o tempo atual, de praticamente 200 anos atrás, né, ele ainda é atual. Por quê? Porque a vida, ela tem um tempo para se renovar, para se modificar, e nós ainda estamos no tempo do planeta de provas e expiações, passando, nos exercitando e nos esforçando, e para quem ainda não começou, o sinalzinho já foi dado aos trabalhadores da última hora, para que comecemos de uma vez por todas a olhar para o planeta de regeneração. E como? Como sermos chamados e, entre esses, também escolhidos. E ele nos diz assim: com efeito, já não escutais o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? E ao ler essa questão, esse questionamento, olhem do que eu lembrei. E não para mostrar culpados, mas sim para mostrar a possibilidade do trabalho que se coloca à frente de todos nós. Com efeito, já não escutais o ruído da tempestade. Às vezes nós acreditamos que as coisas estão muito longe da nossa possibilidade de fazer algo, né? Quem sou eu para fazer qualquer coisa, para ser um dos chamados? Pois nós estamos com os nossos irmãozinhos do Rio Grande do Sul, alguns já da fronteira também ali, né? Santa Catarina, que estão passando por praticamente, né, materialmente, as tempestades. E aí a gente pensa, o que fazer? E aquele que não pode, não consegue, não tem os meios de fazer qualquer auxílio material, faça a sua oração, para que nós aprendamos com esse momento de dificuldade, acreditarmos no Pai, que é bondoso e que Ele não castiga ninguém. Ele apenas procura sempre, através da nossa própria plantação, na colheita, nos mostrar como podemos viver esses momentos difíceis. E como podemos praticar, então, a caridade a qual ele nos falou, que era necessário praticarmos a caridade. E caridade, nesse momento, além da beneficência que nós somos chamados através da doação de bens materiais, de utensílios, né, de apoio material aos necessitados, nós somos chamados à caridade, que é amor em movimento para o próximo. E esse amor, ele é transmitido por nós através do nosso pensamento.
da nossa prece sincera e desejosa de que todos, e como exemplo, aqueles irmãozinhos que estão passando por esse momento de dificuldade pelas chuvas, possam encontrar a força, a vontade e, por que não dizer, a fé para conseguirem passar pelo transtorno e se refazerem através dos seus próprios sentimentos de fé, mas pelos nossos desejos de amor sincero, de empatia, de estarmos nos colocando no lugar deles e por eles, então, desejando a vitória, mesmo com todas as dificuldades que se apresentam. É claro que nós sabemos que existem muitas outras questões a serem vividas no nosso planeta que também trazem dor e sofrimento, como a seca, como as guerras, como o abandono. Todas elas nos trazem essa dor, mas às vezes nós não conseguimos perceber que podemos fazer algo, porque parece que está tudo tão distante de nós, quando na verdade o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa entrega de amor fraternal por todos que são nossos irmãos nesse planeta, faz com que nós alcancemos, mesmo que não venhamos a saber, aos corações necessitados dessa prece, dessa caridade para com o outro, ou seja, desse amor que se movimenta em direção do outro. Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Nós somos, sim, abençoados pelo Pai, que nos dá as provas, mas nos dá, mais do que elas, as condições para conseguirmos ultrapassá-las. Então, que não duvidemos, mas que realmente olhemos para Jesus como caminho, verdade e vida para todos nós. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. E eu ressalto aqui, verdadeiros adeptos do Espiritismo, ou seja, aqueles que têm a fé raciocinada nas questões de conhecimento moral, de crescimento moral e intelectual, no sentido de nos fazer
compreender o quão grande é o nosso Pai. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis à criatura que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Será que estamos prontos para nos tornarmos abnegados? Se perguntarem para mim, eu vou dizer: não, claro que não. Porque não é fácil ser abnegado. Porém, eu posso lhes dizer, eu estou tentando. Todos os dias, eu acordo e peço que Deus me dê o sustento, a força, para que a cada dia eu me aproxime mais de me tornar abnegada. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Porque é necessário que sejamos teimosos e insistentes na pregação, no desejo, na vontade e na fé de sermos corretos. Porque chegar a essa corrigenda completa é difícil. Talvez não venha a ser nesse período que nós estamos, nesse ano dessa escola terrena em que viemos viver. Mas quem sabe no próximo já estejamos muito mais perto, porque nós continuamos o exercício de querer ser. Porque às vezes a gente é teimoso com coisas tão bobinhas, porque eu quero assim, porque eu gosto assim, porque eu faço assim. Quantas vezes nós deixamos de ser abnegados com coisas tão simples, porque queremos colocar o nosso ponto de vista. E por quê? Não deixamos as nossas tolices egoístas e nos tornamos, então, teimosos nos ensinamentos do Mestre. Mesmo que, como ele cita, se nós pregarmos aos desinteressados, que são os ávaros, ou se nós falarmos da abstinência àqueles que não a desejam, aos dissolutos, não faz mal. Porque a gente sabe, Deus usa o tempo. Então,
Para cada um existe um tempo. Agora, não nos custa estar usando esse tempo para sempre lembrar: o caminho é esse. O caminho é esse. Com amor, com bondade, com mãos estendidas, mas não com dedo indicador. Porque não somos nós que temos que fazer com que o outro escolha o seu caminho. Nos cabe apenas sermos indicadores do caminho. E a hora que para eles for a correta, eles saberão olhar os sinais, as indicações que com afeto, abnegação, nós estaremos mostrando. Como já nos mostraram e continuam a nos mostrar, porque nós também muitas vezes chegamos em encruzilhadas as quais ficamos em dúvida. Para que lado eu vou agora? E muitas vezes, pelo menos falando por mim, que vontade que dá de pegar aquele mais largo, aquele que está asfaltado, que não tem buraco, que não tem trânsito, que não tem tempestade. Mas aí, às vezes a gente até pega, né? Não, mas eu vou por esse. Até que de repente a gente chega num lugar nenhum. E a gente diz, uma estrada tão bonita, mas não me levou a nada. Vou ter que voltar e pegar aquela cheia de buraco, cheia de carro, cheia de poeira, para poder chegar aonde eu quero. Mas feliz daquele que pelo menos volta, porque Deus nos dá todo o tempo. As oportunidades estão ao nosso alcance, a hora em que desejarmos erguer o braço para alcançá-los. Ó todos vós, homens de boa fé. Acho tão interessante que as palavras são perfeitas, né? Homens de boa fé. Ele não fala, ó homens perfeitos. Porque enquanto estarmos como homens, é porque perfeito nós não somos. Ó homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que a cada dia mais se alastra. A gente sabe que tem correntes que ainda querem dar valor à matéria. Matéria que daqui veio e aqui vai ficar. Porque ninguém carregará os seus bezerros de ouro para outros lugares. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz.
E para isso, não precisamos ser nem perfeitos, nem intelectualmente mestres ou doutores de algo ou alguma coisa. Basta que sejamos mesmo simples e ignorantes, que as línguas se soltarão. Porque nós nos colocamos ou devemos nos colocar, não como nós mesmos, mas sim como servidores do Pai e do Mestre, nosso irmão maior, Jesus. Porque eles sim usarão da nossa fala, usarão do nosso exemplo para acalentar, para auxiliar e para popularizar, passando por todos os ensinamentos de amor, verdadeiro amor, que o Mestre nos exemplificou. Que importa as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Vejam o carinho, o alerta que nos é colocado nessas palavras. Não temas, porque se você for um bom pastor, você saberá, ou nós saberemos, né? Porque quando eu falo eu estou inclusa no aprendizado, saberemos como nos defender das fogueiras imoladoras. Porque só os lobos caem e cairão nas armadilhas para lobos. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus em Mateus 17:20. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem, depositados nos corações dos homens, a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam à civilização pagã. Como é bom, como é apaziguador nós lembrarmos do ontem animalesco que um dia vivemos, matando os nossos próprios irmãos, apedrejando aqueles que antes de nós seguiram ao Mestre Jesus. Como é maravilhoso poder perceber que hoje nós dizemos não àquelas atitudes primitivas que um dia tivemos em nós. E que bom sabermos que queremos agora para as futuras gerações, essas que nos trazem jovens, crianças, adolescentes,
já vestindo a bandeira da paz, do amor, da divulgação dos ensinamentos do Mestre, confirmados, esclarecidos, através de Allan Kardec, pelos espíritos, amigos e elevados do Pai. Então, sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, esses receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Quem ainda não escutou um sequer desses nossos irmãos sofredores dizendo: graças a Deus, estamos todos vivos. Procure ouvir com os ouvidos que ouvem e ver com os olhos que veem, porque eles estão agradecendo. E nós, o que estamos fazendo? Deixo essa reflexão, porque cada um sabe de si, e ela eu faço a mim mesma, para também poder saber se estou e o que estou fazendo para ser exemplo, o mínimo que seja, daquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Que tenhamos todos um excelente retorno aos nossos lares, com a fé, e lembrarmos de a cada dia iniciarmos com mais vontade, pedindo perdão se não conseguirmos atingir todos os nossos objetivos, mas pedindo a força e o entusiasmo para procurar fazê-los todos o mais breve possível. Obrigada a todos, obrigada à Casa da Prece. Nós que agradecemos.